Dá para escutar. Então, vamos nessa, tá beleza. Vou deixar o microfone aqui. Eu achei que Yuri é o cara das tecnologias, ele vai ficar vigiando se o Que isso, hein, Yuri? celular desligar de uma vez, né, Yuri? E eu achei que eu achei que o microfone ele recarregava só de colocar aqui, mas não, agora que eu vi, ele tem um conector de carregador para ligar aqui para cá. Então, não carreguei esse. Passei a noite todinha com ele ligado na tomada achando que ele estava carregado. Liguei aqui, liguei esse aqui na tomada e deixei lá dormir lá, né? Achei que estava carregado, mas na verdade não estava. Vou tirar ele para cá. Leão, tá, me ajuda a situar aqui a situação. O que está acontecendo, meu amigo? Primeiro, a Ana Paula, coordenadora da nossa escola, ela me chamou falando, Rafael, a gente está passando pelo Dia do Indígena, dia 19, agora. E aí eu queria que a escola, dentre diversas ações, fizesse um podcast. E aí a gente está recebendo aqui o professor Clarencio, o estudante Messias e você, o professor Hélio, para poder debater um pouco sobre como que é essa relação da comunidade Chavante, principalmente. Agora a gente está recebendo alguns bororos, temos um bororo aqui na escola também, mas a comunidade Chavante ela é muito forte, muito presente aqui na nossa escola e a gente queria conversar um pouquinho sobre como que é essa relação da comunidade Chavante, dos Chavantes, aqui na nossa escola. No primeiro eu queria agradecer a presença do professor Clarencio, do estudante Messias do terceiro ano e a sua, professor Hélio, para poder estar debatendo um pouquinho sobre esse tema com a gente hoje. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre o pioneirismo do CEPI, Dr. Rubens Corrêa Aguirre, de ter professores intérpretes. Como que é isso, professor? Fala pra gente como que é ter um professor intérprete, como vai ser intérprete. Esse processo ocorre a partir de uma necessidade da unidade escolar, haja visto que a gente começa a receber alunos da comunidade Chavante a partir de 2015 com um número de estudantes muito maiores. Diante disso, a professora Daisy, atual gestora e na época gestora da unidade escolar, enxerga as dificuldades do aluno sem um acompanhamento do professor intérprete e a dificuldade que era para que esse aluno aprendesse, tivesse aí um desenvolvimento pedagógico a contento. Diante disso, ela envia uma série de ofícios para a SEDUC, demonstrando tais necessidades, e em 2018, então, depois de longos debates, a SEDUC começa a modular os professores intérpretes para fazer esse acompanhamento com os alunos dentro da unidade escolar, o que a gente considera um ganho gigantesco e um papel protagonista do CEPI Dr. Rubens no sentido de modular esse profissional dentro da escola para facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos. Clarence, como que vocês... Primeiro, obrigado por ter aqui, parabéns pelo Dia do Indígena que a gente vem celebrando aqui. Como que vocês receberam essa notícia? Vocês já esperavam? Vocês também já estavam lutando do lado de lá para poder participar na educação? Como que foi isso? Na verdade, eu não sabia desse projeto, né, que tinha sido implementado nessa escola, principalmente aqui no estado de Goiás. E eu fiquei sabendo somente depois de 2 anos, porque naquela época eu estava lecionando as aulas em Aldeia São Marcos, e depois disso eu pensei, não, eu vou ter que ajudar nesse projeto também. Daí eu perguntei ao professor Cristóvão, que era responsável naquela época, que começou esse projeto, que abraçou esse projeto, né, devido à necessidade, principalmente dos alunos, que naquela época eram invisíveis quando estudavam aqui, esses alunos, e
ficavam no canto e ninguém dava atenção, nem os colegas, nem os professores. E acaba não se entrosar, se enturmar e acaba desistindo esses alunos. O senhor passou por isso? Eu tive essa durante experiência. a sua educação? Eu tive essa experiência quando eu comecei a estudar na cidade, também em 2001, e eu percebi de que por não falar na mesma língua, eu era rejeitado, eu era isolado. Então, mas com o conhecimento que eu tinha naquela época, aí eu chamava atenção, porque eu tirava notas um pouco um superior ou igual ou inferior até também, né? Isso depende da do meu esforço. Sozinho, sem intérprete? Sem intérprete, né? E você estudava em escola pública ou particular? Eu estava na escola pública quando eu fiz ensino fundamental, e eu só fiz ensino médio na escola particular, que naquela época eu estava na formação, né, dos salesianos, que é a instituição salesiana, instituição religiosa, onde eu fiz o meu ensino médio na escola deles, que é a escola particular, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora, desculpa, eu acabei não permitindo, né? Às vezes a experiência leva a gente. Eu não permiti que o senhor se apresentasse. Hoje o senhor já fez faculdade? Qual que é a sua formação? Conta pra gente um pouquinho. Sim. Hoje eu estou fazendo mestrado, né? Estou tentando terminar meu mestrado. E eu fiz ensino superior na Universidade Federal de Goiás, na Educação Intercultural. E eu me formei na área de linguagem e acabei me apaixonando da linguagem, porque é o único meio que nós podemos viajar pelo mundo sem estar presente fisicamente. Então é a linguagem que que nos intermedia, né? É um intermediário para a gente chegar a qualquer lugar do mundo, né? Então por isso que eu me apaixonei desse curso, que querendo trabalhar agora com os alunos, né, mostrando que é importante aprender outras línguas, né, sabendo também a nossa língua, né, fazendo essa comparação de que a língua é importante, né, porque a língua, não somente a língua portuguesa, mas a língua indígena em si também é importante, que nos identifica que nós somos, né? Rafael, é importante dizer o papel preponderante na implantação do profissional intérprete dentro da sala de aula, do professor Cristóvão, que também, ao lado da Deise, foi um guerreiro na coordenação desse processo, ajudando no processo de implantação, ir para Goiânia, conversar na superintendência. Então também teve um papel preponderante nesse processo, e é importante que deixe registrado aqui nesse podcast como o trabalho em equipe, né, acabou resultando em uma coisa muito positiva para a educação como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, Hélio, para o pessoal entender no nosso podcast por que a sua presença é importante aqui. Fala um pouquinho sobre o seu papel no meio de todo esse evento, essa situação. Então, sou professor Hélio, sou formado em História, eu tenho especialização em História Cultural, sou formado em Filosofia, sou formado em Educação Física, com especialização em Basquete, e a minha linha de pesquisa em História Cultural acaba me credenciando para que a gente faça umas discussões antropológicas, e nesse momento são bastante importantes para a gente poder evidenciar a presença da comunidade Chavante e da comunidade Boró dentro da nossa unidade escolar. Eu quero falar com o Messias agora. Messias, você hoje é um estudante que não faz uso do professor intérprete em sala de aula, né? Você assiste às suas aulas sozinho hoje na sala de aula, você já tem autonomia, já tem independência. Foi sempre assim, Messias?
Ou você já estudou com professores intérpretes do seu lado? Conta pra gente. E como que foi, como que você vê o professor intérprete em sala de aula para você e para os seus colegas, na formação de vocês? Desde que início que eu cheguei aqui na cidade de Aracaças, estado de Goiás, eu comecei a estudar no sexto ano, na turma de sexto. Eu comecei a estudar sem professor intérprete. E acho que eu fiquei sem estudar há 4 meses que eu estudei sem professor intérprete. No começo que eu tenho muita dificuldade de entender, mas eu consigo escrever algumas anotações. Eu sempre faço anotações para eu poder fazer as traduções, né? Perguntar a outra pessoa como que é isso, o que significa. Então, assim que eu estou sempre aprendendo cada vez mais. Mas a matemática para mim era muito bom, muito melhor, porque eu conseguia resolver na cabeça, nos pensamentos. Naquela época que eu gosto muito de matemática, era a minha área. E então, quando passar mais 5 meses, eu já tenho um professor intérprete. Eu sempre pergunto para o professor intérprete isso aqui, ele me disse assim: você pergunta demais, porque eu estou aqui, eu estou muito interessado de aprender. Eu estou aqui na escola. Essa escola não é nossa, não é dos povos chavantes, mas que eu estou aqui dentro da escola. Aqui na escola não é minha língua, então eu tenho que perguntar mais eu tenho que te perguntar. E o professor também tem que perguntar a ele. Então, é assim cada vez mais que eu estou aprendendo. Desde que o professor chegou, até o 9º ano, eu tenho professor intérprete. Até o 9º ano você teve Sim. professor intérprete? Sim. Legal. Quando eu entrei aqui na escola Espírito Ramos Aguirre, eu me interessei muito de aprender, porque quando eu entrei no ensino médio, eu pensei que eu vou ver outro mundo assim, porque que eu vou ter que encontrar a outra matéria do ensino médio. Aqui tem português, matemática, história, filosofia, física, biologia, tudo mais. Então, eu me preparei antes e quero aprender antes de entrar na escola também como que funciona a aula de biologia, como que funciona a aula de física, história, português, matemática, de filosofia. Eu me preparei antes dentro de casa, para eu poder entrar com saber, entender. Porque se eu entrar sem saber, sem conhecer antes, eu não queria ter um problema. Porque o problema é o problema, né? Hoje você sente dificuldade em acompanhar uma aula do professor no quadro? Você consegue acompanhar a fala do professor, a escrita, com naturalidade? Desde que segundo ano e meio, né, ano passado, eu já consigo entender, já consigo ficar sozinho assim e consigo acompanhar tudo. Eu tenho que prestar atenção. Concentração, Concentração, né? Entendi. Deixa eu perguntar para os professores aqui. Eu queria que vocês fizessem uma análise, assim, de maneira que vocês acharem mais interessante, de que forma a educação básica ela pode impactar a comunidade chavante positivamente. Quer dizer, quando os jovens, as crianças chavantes, elas passam para dentro da escola, elas transcendem os muros e entram na escola e passam a participar da educação básica aqui dentro. De que maneira isso pode impactar positivamente a comunidade chavante como um todo? Queria que vocês fizessem uma análise para a gente. Vamos começar primeiro com o Clarencio. Sim. É muito interessante porque eu vejo isso, estou vendo, né, em relação com os meus filhos, que meus filhos estão estudando nas escolas básicas, né, e esses meninos também, mas o que eu vejo mais é essa ainda
a perpetuação da negação do outro. Então isso os meninos estão sofrendo ainda, né? De que o outro não tem nada a ver comigo, não é parece comigo. Isso é resultante das formações formação familiar de alguns alunos, mas isso vai passar. Então, a educação básica, com certeza, está impactando positivamente em relação a esse convívio com os diferentes. Eu tenho que aceitar o outro sendo diferente. Isso, nós temos isso, que não é à toa de que a partir do momento que os portugueses chegaram, não houve historicamente a guerra entre indígenas com os não indígenas, porque nós indígenas aceitamos de que o que estavam perdidos se acomodasse, se hospedassem, mas essa hospedagem se tornou pesadelo para esses povos indígenas. E agora esses indígenas, querendo se hospedar no ambiente que não é deles, mas é interessante ver isso, de que eles estão vendo o sentido ou percebendo essa não aceitação, essa não acomodação agora. Eles não estão sendo acomodados, mas eu acho que essa escola tem que trabalhar nisso também, de que o outro precisa ter espaço, merece, né, e tem esse direito de viver com as diferenças, né? Isso e essa presença indígena nas escolas, com certeza vai ajudar muito, né? Está ajudando até aqui nessa nossa escola, né? De que o outro merece viver também. Era isso. Muito bom, eu acho a colocação do Clarencio extremamente pertinente. Eu acho que essa é a maior contribuição mesmo que a educação básica pode oferecer à comunidade chavante e às comunidades não indígenas também, né? O entendimento do outro, a construção da ideia de respeito, a construção da ideia da diferença como não uma agressão, mas uma coisa normal, cotidiana e simples de se entender. É importante dizer também, uma contribuição extremamente importante, desde que foi traçada a estratégia para a sobrevivência dos chavantes junto ao cacique Apoena, lá na década de 30, década de 40, no período da grande marcha para o oeste, né? De que quem é esse homem branco que chega e não tem mais como ele sair daqui, a gente vai ter que conviver com ele. E se a gente fizer guerra, nós vamos ser extintos. Nós vamos acabar, vai acabar a comunidade. Então vamos mandar, e o Apoena manda 7 dentro dele para Ribeirão Preto, para poder estudar, para poder conhecer a cultura do homem branco. Passados aí quase 80 anos desse processo de criação dessa estratégia chavante junto ao Apoena, hoje a gente percebe a importância da educação básica no sentido do menino vir se apropriar da nossa cultura, daquilo que é benéfico dentro da nossa cultura, retornar para a aldeia e aplicar esse conhecimento no sentido de melhorar a qualidade de vida da comunidade chavante. Então eu acho que é outro aspecto extremamente importante. Venham, se apropriam da nossa cultura, se apropriam daquilo que a gente pode oferecer de positivo para a comunidade indígena e retorna para a aldeia no sentido de aplicar isso no sentido de melhoria da qualidade de vida, a melhoria na relação entre o branco e o indígena, para findar conflitos e criação de políticas públicas necessárias para o bom convívio entre os diferentes. Agora, a gente fala muito sobre, talvez até escape um pouco aqui, a gente fala muito sobre essas questões étnicas, essas questões de convívio, essas questões culturais, mas a gente vive num país capitalista e a gente precisa de remuneração.
e a gente sabe que a escola prepara um indivíduo para ser cidadão e principalmente a escola em período integral de uma maneira completa. Não só em questões de culturais e de manejo, né, na educação, mas também para ser um profissional e atuar na sociedade com uma mão de obra e trazer para dentro de casa sustento, remuneração, né? E isso tem mudado alguma coisa na realidade da comunidade Chavante? Quer dizer, o senhor, os seus colegas que estudaram, se formaram e avançaram no mercado de trabalho, o senhor vê diferença na qualidade de vida da sua família e das pessoas ao seu redor? Isso mudou alguma coisa ou não? Continua do mesmo jeito? Com certeza, né? Está tendo uma mudança ainda, mas o que perpetua é essa vivência da humildade, né? Da simplicidade, de que aquilo que eu ganho não é somente para mim, mas é para o bem somente da minha família, não somente dos meus filhos e minha esposa, mas sim do meu sogro, dos meus pais. Então o nosso trabalho, daquilo que a gente ganha, né, que é essa nossa remuneração, a gente divide também com os nossos sogros, com os nossos pais. Então a gente não se desliga totalmente da relação, a gente não se fecha de nossos pais, né, e dos pais de nossas esposas, porque praticamente nós temos essa perpetuação ainda também de relações, né, interfamiliar, né? Então isso por causa disso, que algumas pessoas ainda, né, ganham mais, mas ajuda muito também com seus pais e com seus sogros, né? Então, por causa disso, é bom ganhar, mas ao mesmo tempo dá muita preocupação, né? Dá muita pressão, dá muita ansiedade, né? De você querer ajudar mais, mas aquilo que a gente ganha tem limite. Então a gente ainda estamos nos habituando nesse ambiente financeiro ainda. Como que a gente pode lidar com isso? Mas isso é porque os nossos pais e os nossos sogros, né, eles não tiveram isso e a gente está tendo isso. E talvez amanhã os nossos filhos não vão precisar mais de nossas ajudas. Nós, pais, nós vamos precisar da ajuda deles, porque nós temos também e nós teremos aposentadoria, um plano então de nós não temos carreira. essa necessidade. Então eu acho que isso é um processo. Os próximos jovens já não vão precisar doar tanto para os mais velhos. Porque Rafael, a sua pergunta ela abre um leque tão gigantesco de possibilidades. Porque assim, a gente vai para aquele caminho de assim, precisamos mensurar, né, o impacto da comunidade Chavante, estudando desde a educação básica e atingindo a cidadania de uma maneira ampla, né? Eu acho que só para finalizar essa ideia, porque como ele citou do capitalismo, eu acho que o capitalismo é o modo de vida individual. Eu acho que isso não está impactando no momento ainda a gente, né? Então a gente, como eu tinha dito, e a gente não está se fechando de nossos pais e nossos sogros, Sim. porque essa individualidade é o modo de vida do capital, do dinheiro, né? Sim. Aquilo que eu ganho é somente para mim, tem que ser eu vou ter que usar isso somente para a minha necessidade, né? Mas isso não está impactando ainda, né? E a gente está, porque os outros estão necessitando também. Então por isso eu tinha dito que a nossa simplicidade ainda está perpetuando ainda esse momento, até no momento, né? Mas quem sabe amanhã, eu não sei como que vai ser, mas isso vai depender muito do contexto, né? E da mudança do comportamento dos nossos jovens. Então,
acredito que são as nuances da escola. A sua pergunta, ela abre um leque tão grande de possibilidades. Sim. Porque a sua pergunta é a partir do ponto de vista de um homem ocidental, Sim. judaico-cristão, Sim. permeado pelos valores burgueses. Sim. Né? E a cultura chavante tradicional, e Clarencio tem toda a propriedade para falar e falou isso muito bem, tem uma perspectiva de produção, de sobrevivência Sim. completamente diferente dessa nossa perspectiva. Então, o primeiro ponto aí, a gente tem que entender o conceito de comunidade, o conceito de família como elemento básico da comunidade. Tá? Para nós estamos muito permeados e muito carregados do conceito de propriedade privada, é meu, eu preciso crescer para ter mais coisas, não é? Já a comunidade chavante é para além disso. Para além disso. Pode deixar por um segundo aqui. Vai. Porque senão aqui vai atrapalhar. Vai, com certeza. Mas eu corto esse pedaço. Beleza. Então, olha, continuando na linha do raciocínio, a comunidade chavante é para além disso. Então, o ganho, ele não é individual, o ganho é coletivo. É para a manutenção da comunidade. Então, aquilo que eles vêm se beneficiando, por exemplo, de ter um emprego na cidade como um intérprete ou coisas do gênero, isso não vai impactar na vida do indivíduo, mas ele vai impactar na vida da comunidade, porque o pensamento é muito mais comunitário do que o nosso. Com certeza, mas a questão da pergunta era justamente essa. Porque o indivíduo, quando ele não é capaz de socorrer, de prover, de ajudar, de acalentar, reduzir o sofrimento daqueles que ele ama, que estão ao redor dele, ele sofre. Então, foi mais nesse sentido a minha pergunta. Tipo assim, hoje você buscar conhecimento para qualificar mão de obra, porque isso é aprender a jogar o jogo, né? A gente está numa sociedade que tem um jogo. O capitalismo é um jogo em alguns aspectos. E se você sabe jogar, você tem uma remuneração ali. E essa remuneração você faz o que com ela? Claro, o capitalismo te dá a liberdade de acumular, mas ele também te dá a liberdade de fazer o que o professor falou, de não, eu vou lá, conquisto esse capital e agora vou ajudar os meus com ele. E ninguém vai te impedir de fazer isso. A gente cai numa preposição filosófica muito interessante do que o Clarencio acabou de explicar, em que ter é muito menos importante do que ser. Sim. Ter coisas é menos importante do que ser chavante. Sim, mas ele não deixa de ser chavante, mas ter mão de obra qualificada ajuda a comunidade. E aí ele dedica a vida dele aqui nesse sentido hoje, né? Deixa eu te perguntar, de que forma então o senhor, Clarencio, mensura, de que forma o senhor mede, de que forma o senhor diz, olha, o avanço nessa relação interétnica, ele está acontecendo ou não com os jovens, com o corpo docente? Há quantos anos o senhor trabalha aqui na escola ou trabalha como professor intérprete? Já faz 5 anos, né, que eu estou 5 trabalhando anos. como professor intérprete. E nesses 5 anos, o senhor viu alguma mudança, algum avanço nessa relação dos chavantes com os não chavantes na escola, por exemplo? Com certeza sim, né? De que maneira o senhor percebe isso? Na minha época, né, vou fazer uma comparação do passado até o presente, eu acho que seria interessante, né? Antigamente, na minha época, né, o chavante era visto aquele chavante que são bravos, que são sérios, né? Ninguém pode se aproximar desses colegas, então a gente praticamente ficava isolados por causa dessas histórias, né? E hoje em dia não, né? As crianças já estão vendo, né? Então
a ingenuidade da criança, com certeza, está ajudando muito de que o outro, o mal não está no outro, porque o mal pode estar comigo até também. Então eles estão desconstruindo essas informações alheias, errôneas, que são infiltrados pelas suas famílias, e eles estão vendo agora, não, o indígena não é o indígena que vocês que vocês me contam, que rouba, que tudo aquilo que é negativo está no indígena. Isso eu estou desconstruindo esse conhecimento de que o indígena não, o indígena ajuda, o indígena trata bem, o indígena brinca, então essa desmistificação está acontecendo hoje em dia com os alunos dessa época, né? Agora atualmente, né? Então isso é muito interessante, esse impacto positivo na relação entre os alunos indígenas e não indígenas. Onde está acontecendo isso? Nas atividades que são perpassadas, né, que são passadas pelos professores, na atividade recreativa, na atividade esportiva. Então, isso está ajudando muito, né? E um aprendendo o outro, um precisa do outro, tanto na questão do conhecimento, na questão da linguagem até também, né? Tem uns alunos não indígenas que estão aprendendo a língua chavante também, e os alunos chavante estão aprendendo a língua portuguesa através desses colegas. Então isso é muito interessante por causa disso. O esporte é palavra-chave, né? Uma ferramenta ainda. Uma ferramenta sem precedentes. Só para eu entender o tamanho da comunidade chavante aqui ao nosso redor, Sim. Quais são as aldeias, que distância que elas estão, quantos chavantes tem por aqui e quantos estão na cidade? Você tem uma noção mais ou menos disso? Eu não tenho, né? As aldeias mais próximas, assim. Porque aqui nós temos, né, na região leste, aqui na região, principalmente aqui perto da cidade de Barra do Garças, né, nós temos, pode chegar uns 10 mil chavantes. Uns né? 10 mil chavantes. População. Né? População. Aqui na nossa escola, a gente tem números disso, Hélio? Quantos chavantes estão? São 32 alunos chavantes atendidos diretamente pela escola. 32. Aí nós temos aí as aldeias mais próximas aqui, o Clarence pode me ajudar, mas São Marcos. São Marcos, né? É o território Exatamente. São Marcos, né? Território Tem de vários São outros Marcos. territórios de outros Mas municípios. São oito terras, né? São 9 terras. 9? Isso, e aí entre elas São Marcos é a que está mais próxima da gente. Aí tem Sangradouro, Tem Sangradouro, que já é em Campinápolis, se não me engano, não é? de Primavera do Leste. Primavera do Leste. Espera aí, eu parece que eu estou me corrigindo numa nomenclatura, eu aprendo Sim. todo dia, né? Eu falei aldeia e vocês usaram a palavra território. Então há uma diferença aí? A aldeia é uma formação do grupo, né? Formação ou do da grupo. família ou da comunidade, né? Formação da comunidade. Da comunidade. Então é como se fosse o bairro. Certo. Então a aldeia é tal, aldeia tal, aldeia. Isso são as aldeias que ficam dentro do território. Dentro do território. São Um território, uma terra pode ter várias aldeias. várias aldeias, Entendi. várias comunidades. pode Várias ser assim. comunidades. No caso, igual você falou, o território São Marcos. Lá não tem uma aldeia Não só. tem, não. Tem várias São várias aldeias. aldeias dentro do território São Marcos. Informação de comunidade, fala. De formação de comunidade. E aqui no leste que você falou, no leste do Mato Grosso, Sim. leste do Mato Grosso tem 9 territórios. 9 então. territórios. E somando deve dar uns 10 mil chavantes. Mas, se Mais. somar São todos, 20 20 e poucos não. mil. Eu acho que 2 anos atrás, 4 anos, dá uns 24 mil chavantes já. 24 mil. Aqui na escola a gente atende diretamente 32. 32 alunos. Quantos professores intérpretes tem aqui Aqui hoje? nós temos 9. 9 professores. Então dá uns 40 chavantes, posso dizer assim, Sim, exatamente. aqui na nossa escola. Bom, a nossa escola hoje, ela tem, juntando funcionários e alunos,
uns 300, 350? Não, menos. Todo mundo junto? Todo mundo junto, 300. a gente vai dar uns 220. Todo mundo junto? Mundo, Todo mundo junto, uns 220. Se somos 200 ao total e 40 indivíduos chavantes, a gente está falando de 20% da escola. Isso é um número muito relevante. Muito expressivo. Muito expressivo, muito relevante. E não tem como a gente não discutir a presença da comunidade chavante aqui dentro. Aí interessante também a SEDUC, né, que criou esse projeto, que concedeu a criação do projeto e acabou efetivando até também, criou essa categoria de professor intérprete. Exatamente. E uma dessas professor efetivo sou eu, né, também. Eu sou agora, né, que Deixa eu te perguntar. assino um concurso, né, são 2 vagas que foram concedidas É isso que eu para ia te ser falar. professor intérprete. Já que você citou a SEDUC, o concurso para professor intérprete, criou essa categoria, eu queria saber assim, a estrutura que você sente o Estado te proporcionar para atuar como professor intérprete. Eles fazem formação, têm acompanhamento, vocês têm reuniões periódicas para discutir como está sendo feito isso, vocês são chamados por alguma repartição da SEDUC, tem esse acompanhamento? Nós temos isso, né? Desde a sua criação tem a formação de professor intérprete, né? Nós temos isso. E que agora ia acontecer neste mês, até agora não recebemos ainda informações, né? Onde e quando que vai acontecer, porque nós temos essa formação continuada de professores intérpretes, né? E importante destacar o papel da professora Valéria, que é da superintendência da SEDUC, responsável pelo trabalho com as comunidades indígenas, com os alunos da inclusão, e o trabalho que vem sendo feito, tudo é muito processo, né, Rafael? Se a gente pensar, é tudo muito novo, é tudo muito recente, então está sendo tudo muito ajustado, e esses ajustes fazem parte de um processo que demanda tempo, né? Sempre. Então a política pública ela vem se organizando, vem se ajustando para tentar atender da melhor maneira possível. Há necessidade de melhorias, há necessidade de reajuste, sempre vai existir, né? Mas eu acredito um ganho gigantesco para a educação como um todo, o papel dos professores intérpretes dentro da escola, né? Isso é fundamental para que a gente possa respaldar o Messias naquilo que ele sonha, naquilo que ele tem interesse. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Eu acho que a SEDUC acertou em cheio em fazer esse trabalho com os professores intérpretes. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Eu vou chamar o Yuri para mostrar o uniforme aqui um pouquinho, Yuri. Chega aqui, traz seu uniforme aqui, mostrar pra gente. Vamos participar dessa conversa um pouquinho. Quebrar um pouquinho o protocolo e chamar o Yuri para falar um pouquinho. Senta aqui, Yuri, com a gente aqui um pouquinho. Yuri, deixa eu te perguntar aqui. Yuri também é estudante nosso aqui na escola, né? Yuri, fala um pouquinho pra gente aqui sobre os desafios que você está enxergando como um aluno, um estudante chavante dentro dessa escola. Como é que você está enxergando aqui? Eu vou virar um pouquinho o microfone para ver se capta ele bem também. Como que você enxerga os desafios? Como é que está a sua vida como um jovem chavante dentro dessa escola? Primeiramente, meu nome é Yuri. Minha mãe tinha falado que tinha nascido nessa cidade de Aragarça. E primeiramente eu comecei estudando na escola assim, intérprete também, lá no estado de Mato Grosso, lá, na cidade de Campinápolis. Lá. Eu já tinha crescido uma escola já. Eu fui crescendo, aprendendo essas coisas. Então nessa cidade aqui agora, que é CPI Rubens, é a minha primeira vez estudando com o intérprete lá, que é o professor lá, que é o meu irmão Jamel. O desafio aqui da minha escola é meio difícil, meio fácil assim, isso aqui, prestar atenção nas aulas que fica meio fácil também. Prestar atenção na aula fica meio fácil, essas coisas. Tem umas matérias que pra mim é meio difícil. Chega um pouquinho mais pra cá, Messias, deixa ele sentar um pouco mais de lado pra câmera pegar ele melhor. Chega pra cá um pouquinho, chega pra cá um pouquinho.
conversar com esses meninos um pouco aqui, né, professor? Vamos lá. Eu queria saber de vocês, assim, primeiramente, qual que é a sua matéria favorita? Tem uma matéria favorita? Matéria favorita? É. Eu acho que hoje não tive. Hoje você não tem uma matéria que você prefere na escola? Eu acho que não. Eu tô querendo aprender todas agora. Hã? Tô querendo aprender todas agora. Quer aprender todas agora? Eu achei que ele tipo não gostava da escola. Eu entendi isso também. Eu já Mas entendi aprender exatamente todas. o que ele falou. Ele quer aprender o máximo possível. Não tem uma matéria Não tem predileta. a primeira. Não tem. Todas são Tem algum, favoritas. então eu vou perguntar diferente. Tem alguma que você tem mais facilidade? Pra mim, eu acho que é a história também. História. É. História você tem mais facilidade. E a que você tem mais dificuldade? Mais dificuldade eu tenho é de física. Só para o pessoal situar, né? Eu sou professor de física. E você, Messias, qual matéria você tem mais facilidade assim hoje? De ciências humanas. Ciências humanas. Ciências humanas, todas essas. Todas elas. E dificuldades nas exatas também. De ciências naturezas, que tem dificuldade de matemática, né? Naquela época de era sexto ao nono ano. Física e física também. E física Tem facilidade de aprender. Entendi. Na Mas física, tem. a física, o professor explica muito bem. Esse professor de física, né? Obrigado. Ele explica muito bem. Mas Na elogio verdade- é sincero? Esse elogio é sincero? Será? Na verdade, E você, Yuri? O que você acha, Yuri? Eu acho que, pra mim, eu acho que é só falta de prestar atenção, eu acho. comigo. Prestar atenção. Não é né? tipo não gostar da matéria, só. Vamos entrar num tema polêmico Sim. que está em alta nesses últimos dias na nossa escola. Sim. Como que você, professor Clarencio, e vocês, estudantes, estão lidando com a questão do celular na educação? Como que você vê isso? Como que vocês veem isso? A gente discute, né, Hélio, e há bastante tempo, desde o surgimento do celular dentro da escola, como um objeto de distração, mas ao mesmo tempo uma ferramenta de aprendizado. Como que está sendo o celular, como está sendo visto por vocês? Eu vou começar pelo professor, vamos lá, depois a gente vê a opinião dos meninos. Sim. Bom, com certeza, né, está tendo uma febre, né, em relação a isso, principalmente nos jogos, né, que está tomando tempo e principalmente na descontração dos próprios alunos, né? Isso, eu acho que é um processo até também, né? É como se fosse, para alguns alunos, é como se fosse um brinquedo, mas não é um brinquedo. Eles têm que ver que isso pode prejudicar na aprendizagem dele, porque o momento é aprender. Mas como que é aprender? Através de quê? Do professor ou do celular? Então eles têm que entender, se organizarem, eu acho que com certeza eles vão se ajudar muito em relação a isso, né? De que o celular não é simplesmente para jogar, mas é uma ferramenta muito útil até para aprendizagem, no sentido que você pode pesquisar, você pode assistir vídeos aulas, entendeu? Deixa eu fechar essa porta aqui rapidinho. Certinho. Pode continuar, professor. Então, assim, se eu acho que isso a gente conversando com os nossos alunos, principalmente eu me refiro aos alunos indígenas, que têm mais contato, e que eu converso muito com eles, né? De que eles têm que se disciplinar, né? Se você não tiver disciplina, qualquer rumo você pode seguir, ou qualquer rumo pode te convencer, ou pode ser esse rumo que não é compatível com a vida na sociedade, né, que não é aceito na sociedade. Entendi. Então isso tem que ser repensado, tem que ser entendido em que momento é que nós estamos, em que mundo que nós estamos,
Eu acho que se a gente conversando com os nossos alunos, eu acho que a gente pode ajudar nesse sentido a usar o celular de maneira mais responsável e não seja escravo do celular, dos jogos, mas que essa ferramenta, esse celular, a gente tem que usar o celular, mas com responsabilidade e não seja escravo do celular. E o celular não pode te mandar. Yuri, sem se sentir intimidado pela presença dos professores, sem se sentir intimidado pela presença dos professores. Como que você vê essa questão do celular, assim, para você? O celular na escola, o celular na educação, qual que é a sua visão dele? Conta um pouco pra gente. Pra mim, a questão de celular é tipo a necessidade de usar na escola mesmo, porque eu tinha aprendido assim usar celular na sala de aula. Desde criança nunca usei celular, tipo quando eu fiz 11 anos, 12 para cima, meus pais compraram pra mim, isso aqui eu não sou muito interessado em usar celular não. Hoje você tem quantos anos? Tenho 16. Hoje 16. Fazer 17 mês que vem. Tá indo pro 18 já. Legal. Mas também já tá no segundo ano já, né? Já. Tá. Terceiro ano que vem, 18 anos. Uhum. Só que dentro da sala de aula eu não uso muito celular não me importo lá, porque eu tento aprender pra poder, tipo, sem fazer as coisas sem usar celular, essas coisas. Tipo, se o professor pedir para dar pesquisa, essas coisas, eu até que pego também. Mas você joga alguma coisa no celular? Tem algum jogo? Eu jogo, só que fora da escola. Tipo, qual que é seu jogo favorito no celular? Hoje em dia eu jogo Free Fire. Free Fire, eu também jogo. Eu jogo... Fora da escola também. Fora da escola. Você não joga não, Ed? Não. A minha relação é com o mundo real. É com o mundo virtual, eu não não te beliscou ainda? Não me beliscou, eu não tenho essa pretensão. Mas assim, e como que você... A moda antiga, Rafael. A moda antiga. Old school, old school. Como que você vê os seus colegas, todos os seus colegas chavantes, eles têm esse mesmo pensamento que você em relação ao celular? Ou você acha que o celular tira a atenção de alguns colegas chavantes? Pode falar, Messias. Essa questão do celular, né? Tira a atenção, porque a única coisa que existe que tira a atenção, tira aprender, tira não prestar atenção, né? As pessoas não prestam atenção mais e não ligo isso. Pra mim, não ligo isso. E não uso de celular dentro de sala de aula, porque eu sei que celular que tira da minha atenção também, mas eu não pratico dentro da escola, enquanto de casa também. Eu só pratico de celular, eu só uso para fazer pesquisa então eu você assim, tem celular? Eu tenho um celular, mas entendi. Eu não mexo todos os dias, não. Nem durante as aulas? Nem durante Mas as aulas. Mas vocês veem os colegas de vocês usando o celular, Yuri, Messias? Os colegas chavantes usam o celular na sala, sim ou não? Dentro da minha sala, neste ano eu fico sozinho, né? Então, pra mim, não. E na sua, Yuri? Acho que não, de vez em quando por aí. De vez em quando só, né? Mas eles prestam mais atenção na aula. Como é que é, professor? Então, Rafael, eu vi uma pesquisa recente, um artigo lançado por um educador finlandês, mostrando que o sistema educacional finlandês, que é considerado um dos melhores, referência, vem se tornando mais analógico, porque esse contato com o virtual vem tirando algumas qualidades do processo formativo dos jovens alunos, tá? Eu acredito que muito mais importante do que ter ou não ter o uso do celular em sala de aula é o como ter o celular em sala de aula. Certo. Eu acredito que é uma tecnologia que veio, ela está aí, ela está presente, a gente tem que se adaptar a isso. Hoje não vivemos sem celular, nem você, nem eu. Não. Esse podcast só está sendo feito por causa de um celular. E tem mais dois na mesa. Tem mais dois em cima da mesa e mais um no bolso aqui. Então o que a gente deve discutir são premissas de caráter filosófico, no sentido de estabelecer o bom uso do celular. Então qual é a ética
E que tipo de moralidade vamos construir no uso dessa ferramenta? Você acha que está sendo construído, é um processo ainda? Eu acho que é um processo, como é um instrumento muito novo e que chegou com um impacto muito grande. 2012, eu vi uma pesquisa ontem, a nossa coordenadora pedagógica mandou para mim, que um artigo publicado mostrava um gráfico, um declínio acentuado na aprendizagem dos estudantes a partir de 2012. E esse declínio vem absurdamente constante, assim. Cada vez mais os alunos estão desenvolvendo menos as suas capacidades de escola desde 2012. Em 2012 a gente tem um marco do celular se tornar smartphone. E como isso é possível, Rafael? Saiu o botãozinho, virar touch. A minha pergunta é como isso é possível, tendo em mãos 10 bibliotecas de Alexandria? 10. Como é que a gente diminuiu o nível cognitivo e de conhecimento, de erudição dos nossos alunos, tendo 10 bibliotecas de Alexandria em nossas mãos, podendo pesquisar aqui? Então a discussão não é uso ou não uso, mas é como usar. Para onde está indo a atenção? Exatamente. Para onde está indo a atenção? Como nós temos um período muito curto de implementação na nossa cultura, na nossa sociedade, de um smartphone como esse, eu acredito que isso deve ser construído, deve ser discutido a moral e uma ética em torno do uso. Você pode pesquisar sobre o conceito de super-homem em Nietzsche, está aqui em suas mãos e você tem acesso a isso imediato. Mas o que a gente percebe é que a garotada se preocupa mesmo se o Palmeiras tem ou não o título mundial. E assim, mas sabe, isso me leva a uma área de discussão que eu acho muito interessante, que é o seguinte: os jogos, queiram ou não queiram, proporcionam ao cérebro humano desafios e potencializa a capacidade de soluções. Mas quais são os desafios? Quais capacidades são essas? Vai depender do jogo e como ele é apresentado para o indivíduo. Então eu penso assim, esses jovens que nasceram de 2012 para cá e estão crescendo nessa realidade que a gente veio de antes dela, então nós temos outras competências e habilidades desenvolvidas de outras maneiras. O que eles vão apresentar no futuro como habilidades, né? Porque eles não estão deixando de viver, eles estão vivendo diferente. Não é verdade? Então o que eles vão apresentar no futuro? Essa é a grande preocupação. E aí a gente vê competências e habilidades que para nós eram de total, absurda importância não serem desenvolvidas, a gente pensa que o futuro deles vai ser ruim. Mas será que vai ser ruim ou vai ser só diferente? Rafael, assim, é uma questão muito importante a ser levantada, porque também é outra situação que abre um leque gigantesco, né? O mundo digital se contrapondo ao mundo analógico. Eu não sei se você se recorda, mas eu acabei de fazer uma fala. Não, o meu mundo ele é analógico. Eu gosto de viver o mundo real e não o virtual, tá? O mundo real, ele tem lá as suas contradições e as suas dificuldades. Por exemplo, eu quero me tornar um grande jogador de basquete. No mundo real, isso vai demorar décadas. Demora 10 anos para dizer que você sabe fazer aquilo. E outros 10 e com uma dedicação extremada de levar o seu corpo ao limite para se tornar extraordinário. No mundo digital, basta 24 horas e você já se torna extraordinário. Então, aí a gente enxerga Bauman nessa discussão aqui, onde fala da fluidez e do imediatismo dessa nova geração, graças ao digital, que te permite alcançar alguns objetivos sem que necessariamente você passe pelo rala, pela dificuldade do processo. Então, talvez a gente precisa mostrar para os meninos, fazer com que eles compreendam que processo é processo e aí tem que ser respeitado enquanto tal, né? Isso é parte preponderante do mundo analógico, se a gente pode dizer assim, né? E demonstrar que o mundo digital é um mundo que Platão chamava de sombras, é o mundo da caverna, né? Não é a verdade do mundo.
mas é uma sombra. O mundo, o ambiente digital, o cyberespaço, se eu posso utilizar desse conceito, é uma sombra, é o fundo da caverna, é as sombras no fundo da caverna. A vida real, ela está aqui, no nosso contato direto, na nossa conversa direta, no contato com a natureza, no contato com o outro, né? Cadê as rodas de amigo? As nossas redes sociais? As nossas redes sociais, a nossa infância era 30 amigos sentados na praça, maquinando alguma traquinagem. Acabou. Mas assim, como fazer com que o jovem consiga entender essa diferença dessa dinâmica que o professor acabou de falar? Porque isso leva eles a um estado de ansiedade, né? É muito grande, porque assim, aqui eu consigo da noite para o dia vencer, me tornar bem-sucedido, ser admirado, etc. Enquanto que na vida real essa conquista demora 10, 20 anos. Então é óbvio que o jovem quer ser admirado amanhã, ele vai optar pela rede social, pelo mundo digital, porque eu não quero ser admirado e reconhecido daqui 30, 40 anos, eu quero ser admirado e reconhecido amanhã, Posso hoje à puxar tarde. a sardinha pro meu lado? Claro. Então eu não sei, porque nós ainda discutimos tanto sobre matemática na unidade escolar. Não sei. Você está entendendo as carências de discutir o novo ser humano nesse novo milênio? Sim. Então é fundamental que a gente faça uma discussão profunda para a gente entender quais os valores que nós vamos colocar a partir do momento que a modernidade cai. Aquilo que foi pensado lá atrás com os filósofos iluministas, né? Depois os filósofos do século XIX, vem sendo desconstruído e desconstruído com muita velocidade. O que nós vamos colocar no lugar? Né? De que maneira vamos lidar com o virtual? Então o discurso da moralidade, o discurso da ética, ele deve ser posto na mesa. Que novas morais, que novo ser humano é esse que a gente quer? A gente quer um ser humano imediatista? A gente quer um jovem que não compreende a ideia de foco, concentração, né? Que não compreende o valor de ser muito mais do que ter? Porque a gente caminha para isso. Será que isso é positivo? Né? Bom, eu sou old school, então eu carrego comigo alguns valores modernos e quando eu contraponho esses valores com o novo milênio, eu fico assustado. Isso me assusta, né? Parece que eu sou um extraterrestre nesse novo mundo, nessa nova realidade que surge. Eu não consigo viver a vida sem ter foco, sem ter concentração, sem dedicar o máximo para construir uma coisa positiva, você entendeu? E vem fazendo isso ao longo dos meus últimos 20 anos de vida. Eu percebo uma geração que bate o ponto a 5 e o problema não é mais meu. Sim. Então, então a gente precisa discutir isso, a gente precisa pôr isso na mesa. Isso tem valor? Será que sou eu que estou errado? Ou será que é a nova geração que está equivocada no caminho que vem tomando? Não sei, mas a gente precisa discutir. Discutir, mensurar e corrigir rotas através da análise dos dados. Sim. Pessoal, acho que o bate-papo foi fantástico nesse sentido. Eu queria agradecer a presença do professor Clarencio. Muito obrigado. Ao estudante Yuri. Obrigado ao Messias e ao professor Elhão por esse bate-papo aqui. Estamos encerrando o primeiro podcast do CEPI Dr. Rubens Correia Gui. É nóis. Repanem. Até mais. Fechou, galera? Vou fechar o microfone aqui, ó.